A AIDS é a doença que mais mata na África. Para nos esclarecer sobre esse assunto, a repórter Amaris conversou com a doutora Maria Sueli. Bom dia, Bernardo. Estamos aqui com a médica Maria Sueli e vamos esclarecer um pouco mais sobre a AIDS. E aí? Bom dia. Bom dia. Como é a situação da AIDS? Continua sendo uma epidemia? Bom, a situação da AIDS hoje, a gente poderia classificar como duas fases, né? No início da década de 80, onde foi uma epidemia, e principalmente nos países subdesenvolvidos e de terceiro mundo, hoje a gente classificaria que a AIDS ela está muito condicionada aos fatores do primeiro e do terceiro mundo, né? Nós temos os países de primeiro mundo, como Estados Unidos, Europa, que já está sob controle a epidemia, né? A gente poderia dizer que já não é classificado como epidemia. Nos últimos 5 anos, provavelmente não houve mais aumento no número de casos novos de AIDS nesse país. No entanto, nos países do terceiro mundo, onde a população é mais hostilizada, mais fragilizada, tem várias questões socioeconômicas e culturais envolvidas, a AIDS ela continua de forma avassaladora, né? Principalmente os países do sul, principalmente os países da África, a parte subsaariana, né? O leste europeu, países do leste europeu, do sudeste asiático, a América Central e a América Latina. Então, esses países ainda, a AIDS continua sendo um problema sério de saúde pública. E no Brasil, graças às políticas do Ministério da Saúde, a gente tem tido conseguido um controle muito grande nos casos de transmissão, principalmente envolvendo programas com gestantes, a liberação do coquetel para todos os pacientes, o acesso mais fácil. Então, a epidemia está começando a ficar sob controle. Mas, infelizmente, nesses países de terceiro mundo, a situação ainda é bem caótica. E quais são as principais medidas de contaminação? Bom, as principais formas de contaminação, hoje praticamente a principal forma é a forma sexual, né? Através do contato sexual, seja ele hétero ou homossexual. E nessa forma de contaminação é importante a gente ressaltar que a mulher, as relações heterossexuais, ela é maior risco para a mulher. Então, uma mulher numa relação heterossexual, ela tem muito mais chance de contaminar do que o homem. Por isso, a gente teve uma disseminação na década de 80 e de 90 muito grande da AIDS entre mulheres, principalmente de idade fértil, né? E nessa mesma década de 90, devido à grande feminização da doença, nós podemos comprovar também uma outra forma de contaminação muito importante, que teve muita importância nessa década de 90, que foi a transmissão vertical, que foi a transmissão de mãe para filho através da placenta, através do canal de parto e através do aleitamento materno. E outra forma de contaminação também importante são a contaminação com sangue e hemoderivados, agulhas contaminadas, usuários de drogas. O contato com o sangue e os derivados, eles se tornam uma forma muito efetiva de contaminação. Então, tivemos uma época em que houve muita contaminação através de bancos de sangue e de usuários de drogas. E através também do Ministério da Saúde, onde houve um maior implemento e rigor no controle dos sangue derivados, essa via de contaminação baixou bastante, restringindo-se praticamente hoje a usuários de drogas. E acidentes também com profissionais de saúde também, bisturis contaminados, agulhas, e dessa forma também é uma forma de contaminação. E cerca de 7 a 15% dos pacientes contaminados, a gente não consegue esclarecer a forma correta de contaminação. Então fica questionado aí ainda cerca de 15% de formas indeterminadas, né? Porque você não consegue dar o diagnóstico de onde veio a contaminação.
Quais são as medidas profiláticas que podem ser adotadas na prevenção da AIDS? Bom, principalmente, né, se a principal forma de contaminação é a forma sexual, né, o contato sexual, a principal forma seria a conscientização do sexo seguro, o uso de preservativo em todas as relações, a conscientização principalmente dos jovens da importância do rastreamento do vírus, né? Eu acredito que todo casal que pretende iniciar a vida sexual deve procurar o médico, a ginecologista, o urologista, fazer os exames, porque não é só a AIDS que se pega através da relação, tem outras doenças que a gente pode rastrear, hepatite B, hepatite C. Então, assim, a gente fica muito atento à questão da AIDS, mas tem outras doenças. Então, eu acho que é bastante importante que os adolescentes, todo mundo que vai começar uma vida sexual ativa, ou que tem vida sexual ativa, que se já teve algum comportamento de risco, procure o médico, faça o teste. Hoje ele é acessível a todo mundo, o sigilo ele é obrigatório tanto do médico quanto do laboratório. E uma vez positivo, é importante também na transmissão, que vai diminuir a transmissão, é o uso dos coquetéis. Hoje a gente sabe que o uso do coquetel, ele tem o paciente tem acesso fácil, né? As medidas governamentais implementaram o coquetel a todos que estão cadastrados. E uma vez em uso do coquetel, a gente prolonga bastante a vida do paciente e diminui bastante a carga viral. Então, se o paciente portador está em uso do coquetel, ele tem provavelmente uma baixa carga viral e com isso o índice de contaminação diminui. Outra política importante que foi adotada, que a gente já tem resultados importantes, é a prevenção no pré-natal, é a busca ativa da gestante, é o diagnóstico precoce, a implementação do coquetel no início da gravidez, a suspensão da lactação, que é muito importante, o oferecimento de formas lácteas para amamentação artificiais e a forma da hora do parto de prevenção também de contaminação. A gente sabe que tem determinadas situações que na hora do parto o feto corre mais risco. Então a gente já tem medidas profiláticas que estão reduzindo bastante a contaminação. E as medidas também governamentais, onde foram implementados maior rigor na coleta de bancos de sangue, os testes mais rigorosos, essa forma de contaminação reduziu bastante. Então, basicamente são essas medidas, né, de saúde pública que acho que o Brasil está no caminho certo. É importante a gente ressaltar ainda nos métodos de prevenção da disseminação do vírus a conscientização do portador no uso correto e sistemático da medicação antirretroviral. A gente sabe que o uso da medicação ela reduz bastante a carga viral do indivíduo e com isso ele diminui a transmissão. A gente sabe que a transmissão, a contaminação do contato de risco, ele é tanto maior quanto maior for a carga viral do portador. Então, se você tem uma carga viral baixa, você diminui o risco de infectividade. E isso é muito importante porque hoje o governo, as políticas governamentais, elas estão implementando. Hoje você tem acesso aos coquetéis em toda a rede pública. Então, assim, é uma questão facilitadora. A questão aí é só conscientizar o indivíduo de que, mesmo sem sentir nada, estando bem, ele tem que fazer o uso correto da medicação. E isso foi um dos fatores importantes que prolongou bastante a vida média do portador do vírus da AIDS. Hoje você tem pacientes vivendo 10, 15 anos com vírus e assintomáticos, né? Os maiores problemas hoje, às vezes, os sintomas são maiores em decorrência do uso da medicação do que propriamente da doença em si. Então, bastante importante enfatizar essa questão.